Graça e paz. Muita alegria. Estou aqui hoje para estar ministrando aí a palavra. Ô pastora, amém. Glória a Deus. Já. Amém? Já está aí, pastor César. Amém. É uma alegria. Eu estive aqui um ano desse, eu nem lembro qual. Mas não foi nem aqui, foi lá do outro lado da linha, né? Estive lá com vocês, com a glória de Deus. É muita alegria estar aqui com vocês hoje. Eu estive sendo pastor do pastor César durante muitos anos, né? E consideramos ainda, né, pastor, né? Dele. Ele está só emprestado aqui por enquanto. Brincadeira. E nós estamos aqui para louvar o Senhor, agradecer, admirando também esse trabalho bacana que vocês estão fazendo aí, de 72 horas, né? Meu Deus, é cansativo isso aí, gente. Tem que ter uma equipe muito boa, uma equipe unida, né, para isso, para a gente estar aí nesse propósito. Acho que começou quinta-feira, né? Já está na live? Já está. Tá ao vivo aí. Eu tenho um canal no YouTube e tenho também no Facebook, tenho no Instagram. Depois, quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer ter você lá, tá bom? E toda mensagem que eu prego, a gente bota ao vivo no Facebook, depois faz aquela edição e bota lá no YouTube, tá bom, gente? Só pra gente poder entender aqui. Se puder baixar um pouquinho mais do fundo, eu agradeço, tá? Um pouquinho mais. Isso. Quantos estão preparados aí para a palavra? Você já recebeu bastante palavra já, né? Já está bem edificado, mas eu creio que Deus tem mais coisas para falar conosco aqui, nesta tarde. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra, vamos caminhar dentro das Escrituras, caminhar dentro da Bíblia, daquilo que nos interessa, né? Que o que nos mais interessa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela nos direciona. Por isso que Jesus falou. Aliás, o salmista disse, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Leia a Bíblia, abra para mim, por favor, se você tiver com a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu quero falar sobre um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Nós estamos vivendo em um novo e em um vivo. Não num velho caminho, mas num novo caminho. E estamos vivendo também num caminho vivo. Novo e vivo caminho. Não no caminho morto, não no caminho da lei, mas do caminho da graça. O caminho da perfeição. Então, olha o que diz a Bíblia. Quem achou, posso ouvir um amém? Então, vamos lá. Capítulo de número 10, versículo 20. Diz a Bíblia. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus morreu,
Algumas pessoas falam que foi numa sexta-feira, e nós estamos vivendo essa época, né, da Semana Santa, como dizem. E quando Jesus morreu, alguns acreditam que na sexta, mas fazendo uma conta mais apurada, está mais para ser na quinta, tá? Do que na sexta. Mas isso não importa, o importa é que ele morreu e ressuscitou. Assim que Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo, aquele templo que lá os sacerdotes tinham os seus trabalhos de liturgia, era um véu muito grosso, um tecido grosso demais. Naquele exato momento da morte de Jesus, mais ou menos nessa hora, 3 horas da tarde, a Bíblia fala que houve um terremoto, houve trevas, o dia virou noite ali, ficou tudo escuro e balançou tudo, estremeceu a terra. Então, 3 coisas aconteceram assim que Jesus morreu: terremoto, trevas e o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Simbolizando, o véu do templo se rasgou literalmente. Tanto é que a partir daquele tempo, tudo começou a mudar em relação aos sacrifícios. Tudo começou a mudar em relação a oferecer sacrifício naquele tempo. Tanto é que no ano 70, depois da morte de Cristo, ou depois de Cristo, não necessariamente depois da morte, 70 anos depois de Cristo, o templo foi derrubado e nunca mais puderam fazer sacrifício nenhum. Então, o que representa o véu do templo ser rasgado? Representa que o corpo de Cristo foi rasgado. Naquele exato momento que o véu do templo rasgou, o véu que é o corpo de Jesus também rasgou. E o interessante é que quando Jesus morreu, foi aberto um novo, diga novo, e vivo caminho para nós. Antigamente o caminho era um caminho difícil, um caminho que era oferecido pelo sacrifício do sacerdote, que só os sacerdotes podiam entrar lá no Santo dos Santos, só os sacerdotes podiam visitar o Santo dos Santos, interceder, inclusive, pelo povo. Eles não podiam entrar lá, eles estavam proibidos, o povo não podia entrar no Santo dos Santos, somente os sacerdotes podiam entrar. E assim que Jesus morreu, o véu, que seja o seu corpo, foi rasgado. Então, se você acompanhar comigo, no versículo, vamos voltar, por favor, um versículo antes, versículo 19, ele diz o seguinte, vou começar com o 19, vou prosseguir aqui, para a gente poder entender. Portanto, irmãos, olha que coisa, temos plena confiança para entrar aonde? Nos santos dos santos. Então temos que ter o quê? Plena. Diga, plena. O que é plena? O que é algo pleno? É algo perfeito. Temos que ter plena confiança de entrar nos santos dos santos. Eu quero, nessa introdução, dizer para você o seguinte. Todos nós temos o acesso e temos que entrar confiante, sem medo, sem receio, sem acusação.
sem que o diabo coloque na tua cabeça que você não é digno, que você não pode, porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Então, você está livre. E agora nós não dependemos de sacerdote nenhum. Não dependemos do pastor, do bispo, do apóstolo, não. Nós temos esse acesso porque Jesus morreu por todos nós. Então, vamos repetir essa frase. Temos plena confiança ao entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Foi este sangue que nos deu a condição de entrarmos no Santo dos Santos. Ok? Amém? Se por acaso o inimigo vier te acusar, dizer assim, você não tem condição, porque isso e aquilo. Aí você cita para ele Romanos 8:1. Portanto agora, diga agora. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu te interpretar o que significa não andar segundo a carne. Essa palavra carne não significa o nosso corpo não, tá, gente? A palavra carne aqui representa a lei. Nesse texto, corpo não significa. Significa carne, significa a lei. Tanto é que o texto fala assim, que não andam mais segundo a carne. Ele colocou, porque Paulo, ele usava umas linguagens figuradas, e ele diz o seguinte, não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito. O que é a lei para nós? É somente um aio. A lei é como um espelho que nos mostra que estamos sujos, mas a lei não tem condição de nos limpar. Ela só aponta o nosso erro, mas quem nos purifica de todo pecado é Jesus, o sangue de Jesus. Então, se o diabo quiser te acusar, dizendo que você não tem condição de entrar nos santos dos santos, você vai dizer para ele, eu tenho sim, Satanás. Porque está escrito em Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, que não existe condenação mais sobre mim. Eu estou livre, amém ou não? Eu estou livre. Mas o grande problema da maioria das pessoas é que eles não têm a condição de entender essa liberdade. E essa liberdade, ela acontece no conhecimento. A única maneira de você ser livre das amarras e do jugo da lei é através do conhecimento. Não existe outra maneira. Tanto é que Jesus falou que em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única maneira de se libertar é através da palavra. O Oséias 4,6, você conhece bem, ele disse, o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. A única estratégia que o inimigo usa para nos aprisionar é tapar a nossa visão do conhecimento. Quanto mais ignorante a pessoa for, melhor para Satanás. Não existe culto de libertação que vá dar jeito se a pessoa não trilhar pelo caminho do conhecimento. Ele vai ser liberto aqui, nós vamos expulsar o diabo, Satanás da vida dele, e chega lá fora, ele não tem o conhecimento suficiente para continuar liberto.
Porque ele está preso na ignorância. Por várias vezes Paulo falou, não quero que vocês sejam ignorantes. Duas coisas que ele falou, duas vezes ele usou essa expressão. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Sabe qual foram as duas vezes? Uma foi sobre a morte. Ele não quer, a Bíblia fala, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já foram embora. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem entendimento. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da morte. A morte não pode ser algo absurdo para você. A morte não pode ser algo obscuro para você. A morte tem que ser algo claro e tem que ser algo simples. E nós não podemos ser ignorantes nisso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, não seja ignorante acerca dos que dormem, porque, por isso ele disse no final de 1 Tessalonicenses 4, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E a outra coisa que ele falou, que nós não devemos ser ignorantes, é acerca dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele disse, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da ciência. A outro pelo Espírito é a palavra da sabedoria. A outro a fé. A outro o dom de curar. A outra a profecia. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons espirituais. Mas a única forma de Satanás te prender é a ignorância. A ignorância faz com que a pessoa fique preso na religiosidade, no sistema religioso. Enquanto ele for religioso, ele é uma vítima do diabo. Então, por isso que Jesus sempre primou, não só ele, mas o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos, pelo conhecimento. Então a Bíblia fala que no capítulo 1, versículo 29 de João, quando João Batista viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que a palavra tira, na nossa Bíblia, se você for ler numa Bíblia mais voltada para o original grego, a palavra tirar é como se o pecado não existisse mais. E muita gente interpreta que o pecado não existe mais. Mas o pecado ainda existe. A palavra não é tirar o pecado do mundo. A palavra é o Cordeiro de Deus que carrega, que leva o pecado do mundo. Jesus não tirou o pecado do mundo. Ele carregou sobre ele o pecado do mundo. Amém ou não? Porque se Jesus tirasse o pecado do mundo, ninguém pecaria mais. Tirou, está tirado. Algumas seitas dizem assim, Jesus tirou o pecado e agora não existe mais, a gente pode fazer o que quiser. Não, o pecado existe. O pecado existe. Até o apóstolo João escrevendo em uma de suas epístolas, na primeira epístola, ele diz assim, filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Ele também disse, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Está fazendo de Deus mentiroso também. Porque quem disse que nós temos pecado foi Deus. E nós enganamos a nós mesmos. Então o pecado existe. O que Deus tirou foi o que Jesus tirou de nós foi a condenação. Mas não o pecado.
Agora, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Ele nos purificou. Ele nos lavou. Ele nos transformou. E nós agora vivemos um novo e vivo caminho. Isso é muito interessante. Eu queria caminhar com você em 1 Coríntios, rapidinho, volta lá. Capítulo de número 3. 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios. Vamos ver se é 1 Coríntios, capítulo 3. Não. 2 Coríntios 3. Olha o que a Bíblia fala sobre uma coisa interessante que nós precisamos definitivamente nos desprender. Versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, olha o que fala. Irmãos, isso é muito interessante. Queria que você caminhasse comigo dentro dessa palavra. Olha que coisa interessante. Antigamente, quando Moisés, porque tem muita gente admirador de Moisés, mas Moisés deixou muitas coisas a desejar. Você sabia disso? E eu sempre falo o seguinte, lido muito com o ministério, lido com pastores, com líderes. Eu falo sempre para ele o seguinte. Uma frase que eu já ouvi, inclusive, do Josué Gonçalves, não sei se você já assistiu. Nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso da sua família. Nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso da sua família. Tem gente que tem maior sucesso ministerial, mas ele está acabando com a família dele. Tem gente que tem um ministério fantástico, maravilhoso, explosivo, crescendo, mas a família dele está sendo destruída. Moisés teve um ministério maravilhoso, sim ou não? O ministério de Moisés foi excelente, mas ele não viu os filhos dele crescer. Moisés casou e não viveu com a esposa. Ele passou os 40 anos da vida dele, os segundos 40 anos, ou o último 40 anos, no deserto. Quando ele foi ver os filhos, eles já estavam grandes. O que adianta nós, muitas vezes, temos um ministério grande, mas a nossa família está perdida? Jesus explicou isso falando o seguinte: o que adianta e perder a sua alma? A alma, ele não falou da sua salvação, só da sua vida. A alma representa a nossa vida. Porque tem gente, inclusive, ganhando o mundo e perdendo a salvação, perdendo a vida. E Moisés perdeu a vida dele. Tanto é que ele nem pôde entrar na terra prometida depois de tanto sacrifício. Depois de tanta guerra, depois de tanta luta, ele não conseguiu entrar. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena a gente fazer tudo por um ministério? Eu sou pastor há 37 anos. Só a nossa igreja que eu pastorei fez 26 anos em dezembro agora. E eu cheguei a uma conclusão na minha vida ministerial. Não adianta eu correr, fazer a igreja crescer, ela ter um desenvolvimento maravilhoso, e no final das contas eu olhar para trás, eu perdi a minha vida, perdi a minha família, e ainda, de repente, se pela misericórdia de Deus, aí às vezes perder a salvação. Porque tem muita gente que perde, porque ele acha que o ministério dele é mais importante do que a própria salvação dele. Então, olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O ministério
que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desfanecesse. Trocando em miúdos aqui. O ministério de Moisés foi tão glorioso, que chegou a ser cravado com letras em pedras. O ministério de Moisés era tão glorioso ao ponto dos israelitas, depois que ele descia do monte, não conseguia olhar na face de Moisés. Ao ponto deles ficarem ofuscados pelo brilho do rosto de Moisés. Era uma glória tão grande que o Moisés teria que botar um véu sobre a cabeça dele. Porque senão quem olhasse para Moisés caía de tanta glória que era o rosto de Moisés. E alguém poderia dizer assim, oh, que coisa, eu quero ser igual a Moisés. Por falar nisso, eu lembrei de várias pessoas que nós chegamos a aconselhar que eles queriam tanto parecer com Moisés que viviam em montes orando. Não sou contra ninguém orar em montes, eu acho que a gente tem que orar em qualquer lugar, independente de onde seja. Mas tem gente que quer ser igual a Moisés e vive no monte direto. E uma dessas pessoas que eu conheci chegou a fazer cabana no monte. Saía da sua casa e passava 2, 3 semanas acampados no monte, orando direto. A esposa em casa, os filhos em casa e ele orando. Cadê meu pai, mãe? Ah, seu pai está no monte orando. Alguém perguntava, fulano, cadê teu marido? Ele está no monte orando. E isso foi anos e anos e anos e anos. Quando chegou um ponto, quando ele voltou do monte, ela já estava decidida a separar dele. Porque ela não viu o marido. Então ele perdeu o casamento, porque vivia orando. Então, tem gente que quer parecer com Moisés. Ah, a glória de Moisés foi maravilhosa, mas você está perdendo a sua glória. Então, olha o que a Bíblia fala. O ministério da morte cravado em pedras. Paulo chama aquele ministério de ministério da morte. De ministério da morte. De ministério da morte. Nós temos que viver um novo e vivo caminho e abandonar definitivamente o ministério da morte e vir para o ministério da vida, que é Jesus, amém ou não? Jesus um dia, no capítulo 10, versículo 10 de João, ele falou com os fariseus assim: o ladrão, ele não vem só para matar, roubar e destruir. O objetivo do ladrão é matar, roubar e destruir. Qual era o ladrão que Jesus estava falando? Qual era o ladrão? É o diabo somente? Não. É o sistema, a religiosidade. Esse é o ladrão que quer matar você e destruir. Irmão, do que eu estou sabendo de gente que não quer mais congregar, não quer mais igreja, não quer mais viver o evangelho, porque o ladrão veio e matou, roubou, destruiu a vida dele. Mas Jesus falou, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu pergunto para você, o que é uma vida abundante?
Ah, pastor, é muito dinheiro? Não, não é só isso, não. Vida abundante é vida de paz. Vida abundante é você poder sair com a sua família. Vida abundante é você ter liberdade de você precisar fazer um passeio e fazer. Vida abundante é você não estar escravo. É a liderança entender que se você um dia, de domingo, ou de um culto, ou de um evento, marcar uma viagem com a sua família, ou marcar um passeio, e você ter essa liberdade de ir, sem precisar ficar escravizado daquilo. Eu falo lá com o meu pessoal, inclusive quinta-feira agora, nós temos culto às quintas, e eu suspendi o culto de quinta. Irmão, não vai ter culto quinta. Ah, mas por quê? Eu quero que vocês saiam, quero que vocês viajem, quero que vocês... Então, mas o ladrão, ele veio para te escravizar, para te roubar, para te destruir. Então, aquele ministério, que era o ministério de morte, ele era glorioso. Ele era invejável. Ele era um ministério fantástico. Mas o versículo 8 fala o seguinte. Leia comigo. Não será, 3:8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? O ministério de Moisés teve glória, mas não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? O que é o ministério do Espírito? É o que nós estamos vivendo hoje, amém ou não? Você está vivendo o ministério do Espírito. Paulo falou, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade. É isso, é esse evangelho que nós precisamos viver, o evangelho de liberdade. Não de libertinagem, mas de liberdade. E Paulo fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, eu sou livre, então eu posso fazer o que quiser. Não, você é livre. E eu falei outro dia na igreja que você é como um trem. O trem, ele só está livre para andar se ele estiver preso nos trilhos. Se ele sair dos trilhos, ele não anda. Descarrilha. Ele tomba. Nós somos como trem. Para nossa liberdade, nós temos que estar presos na graça. A nossa liberdade nos faz estar presos por cordas de amor. Amém ou não? Nós estamos algemados, não por cordas, prisões malignas, mas nós estamos presos por cordas de amor. É porque eu quero. Eu decidi estar preso na graça do Senhor. Então, o que a Bíblia fala, voltando aqui no versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda maior ou mais glorioso? Agora presta atenção no 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério que trouxe condenação era glorioso. Era glorioso. Quanto mais glorioso será o ministério que produz o quê? Justificação. O ministério que trouxe a justificação é glorioso. É glorioso. A Bíblia fala que essa glória que hoje nós vivemos, presta atenção nisso, esta glória que nós vivemos é maravilhosa. Versículo 10.
Mas o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. O que era glorioso, acabou a glória. Porque Moisés, quando descia do monte, ele colocava o véu e ficava no meio do povo. Porque se ele tirasse o véu, o povo caía. Não aguentava a glória do rosto de Moisés. Mas Moisés tinha que colocar um véu. Mas o dia ia passando, presta atenção nisso. Passava um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. A glória de Moisés ia fugindo. 5, 6, 7, 10 dias depois, ele já podia tirar o véu. Porque, na verdade, a glória que ele tinha desvalecia, acabava. Era uma glória temporária. E quantas pessoas estão vivendo de uma glória temporária? É a mesma coisa esses gospels aí, pregadores famosíssimos e cantores que a glória deles vem assim, ó, vira um fenômeno. Daqui a pouco, acaba tudo. Conhece gente assim, né? Que você está numa explosão de sucesso, uma coisa tremenda. Todo mundo está falando dele. Daqui a pouco ninguém ouve mais. É a glória momentânea. Porque o único que tem glória permanente é Jesus. E ele nos fez também herdeiro desta glória. Não uma glória de orgulho, de soberba, mas uma glória de humildade. Aonde você é, mas nem parece que é. Onde o seu ministério é maravilhoso, mas nem parece que é. Porque essa inversão de valores que nós estamos vendo hoje está muito grande. As pessoas, eles estão atribuindo um ministério fantástico, aquilo muito explosivo e muito grande. Quando, na verdade, uma igreja de bairro, local, está fazendo muito mais do que aquela que está na mídia. Mas ninguém sabe disso. Porque ela não é mostrada, amém ou não? Entendeu isso? Ninguém viu. Ninguém vê. Então, continuando aqui. Versículo de número 11. Se o que estava se desfalecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal presença, mostramos confiança, diga confiança. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a cabeça para que os filhos de Israel não caíssem e a glória não ofuscasse os olhos deles. Mas agora nós, com o rosto descoberto, sem precisar de véu, transmitimos a glória do Senhor. Olha que coisa interessante. Versículo de número 13. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre sua face para que os israelitas não contemplassem a glória do seu rosto, que desfalecia. Na verdade, a mente deles fecham, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido o Antigo Testamento, ou lido a Aliança, mas foi retirada porque somente em Cristo é removido. Significa que toda vez que nós, não estou dizendo que você não pode estudar o Antigo Testamento, que você não pode tirar mensagem dali, que você não pode conseguir, mas nós temos que tomar cuidado para trazer os ensinos para hoje. Porque os símbolos e figuras do Antigo Testamento
elas servem para quê? Como ilustração para aquilo que aconteceu com Cristo. E não para vivermos aquilo. Acabou. As 613 leis que existiam foram todas cumpridas em Jesus, sim ou não? Jesus cumpriu tudo ali na cruz do Calvário, irmão. Cumpriu tudo na cruz do Calvário. Ali foi o resgate da igreja. Algumas pessoas acham que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Mas eu acredito que a igreja nasceu no dia da crucificação. A igreja nasceu no dia da crucificação. Não foi no dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque quando feriram o lado de Jesus com uma lança, saiu duas substâncias, água e sangue. Quando um bebê é gerado, o que sai? Água e sangue. Quando o primeiro Adão, ele gerou Eva. Eva foi tirada onde? Do lado. E passou a ser os dois uma só carne. Da onde a igreja saiu? Do lado. A igreja tem que andar ao lado. Porque ela saiu do lado de Cristo. Porque ali nasceu a igreja. A igreja surgiu quando Jesus morreu. Amém ou não? Entendeu? Assim que Jesus morreu, a igreja nasceu. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Por isso que a igreja é chamada da noiva do Cordeiro. Algumas pessoas não acreditam nisso. Tem gente que acha que a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Não. A Nova Jerusalém, no Antigo Testamento, simbolicamente, era a noiva de Deus. Simbolicamente. Não isso necessariamente. Mas se você for ler em Apocalipse, você vai ver que a noiva do Cordeiro é a igreja. Tanto é que em Efésios capítulo 5, versículo 20 em diante, Jesus disse assim: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou ou morreu por ela. Então, por quem Jesus morreu? Pela igreja. A igreja que estava surgindo naquele momento. Tanto é que Jesus, antes de morrer, ele falou para os seus discípulos assim: olha só, presta atenção que eu vou falar para vocês. Sim, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: Pedro, essa palavra que você disse não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Você falou pelo Espírito. Pedro, eu também te digo que sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não terão poder contra ela. Jesus levantou uma igreja tão poderosa, que não existe inferno, não existe diabo, não existe nada que possa atrapalhar a igreja. Observou que ninguém de fora consegue destruir a igreja? Ninguém de fora, ninguém, nada de fora, oposição nenhuma, consegue atrapalhar a igreja. A única coisa é quem está dentro. Quem está dentro é mais perigoso que quem está fora. Observou isso? Porque dentro tem os infiltrados, que não faz parte da igreja, mas se infiltraram aqui. Vem, entrega a vida para Jesus, se convertem, entre aspas, se batizam, fazem parte do ministério,
descobre um monte de coisa da igreja e depois querem destruir a igreja. Mas a Bíblia diz, olha, as portas do inferno não terão poder sobre a minha igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, preste atenção nisso. Versículo de número 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, ele fala essa linguagem assim para a gente entender. Quando Moisés é lido, significa quando você dá muita ênfase à antiga aliança, quando você fica parado lá na antiga aliança e na lei. Sabe o que acontece com você quando você faz isso? Olha o que está no versículo 10, versículo 15. Quando é lido Moisés, de fato até hoje, quando é lido Moisés, ou quando é lido a lei, o véu, um véu, cobre os seus corações. Quando você lê sobre Moisés e quando você dá ênfase a Moisés, um véu é colocado no seu coração. Deixa eu falar um negócio aqui que pode ser engraçado, que eu vi, não num tempo muito distante, mas uns 20 e poucos anos atrás, eu fui visitar uma irmã que tinha dado à luz uma criança. Foi minha esposa, uma irmã. E quando eu cheguei lá, tinha uma senhora que tinha dito para ela que ela não podia receber visita durante 7 dias. Porque na lei está escrito que uma mulher dá luz, ela não pode receber visita durante 7 dias. Porque ela está imunda ainda. Aí leu o texto lá em Levítico. Como se isso, para nós, fosse alguma coisa que deveríamos levar em conta. E tem gente, irmãos, escravizado disso até hoje. Colocando regras que não existem, que Jesus já aboliu, Jesus acabou com isso. Já foi, já era. Estamos vivendo um novo pacto. Estamos vivendo um novo tempo. Então, quando é lido Moisés, um véu é colocado sobre o rosto da pessoa. Quando você põe o véu, como é que você enxerga? Enxerga bem quando bota o véu? Não. A tua visão fica o quê? Ofuscada, embaçada. Quando você coloca um véu, a tua visão fica ruim. Jesus tirou o véu de nós. Amém ou não? Jesus tirou o véu. O véu foi rasgado. O corpo dele foi rasgado por nós e nós estamos livres. Amém ou não? Versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o que é feito? Alguém está me acompanhando aí? Quando o véu... Aliás, quando alguém se converte, o que é se converter? É mudar a mentalidade. É a metanoia. Muito tempo a gente não usa essa expressão, né? Metanoia. Mudança de mente. Quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece, irmão? Está no versículo... Qual versículo? 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. Aquilo que estava ofuscando a nossa visão não tem mais, acabou. Acabou, sumiu. Agora eu vejo perfeitamente todas as coisas. Eu entendo melhor a palavra. Então, quando nós nos convertemos, nós estamos livres. Continuando o versículo, o 17 diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está
o Espírito do Senhor, ali há escravidão, está todo mundo amarrado. Há liberdade. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Não sei se você está me entendendo até agora. Versículo 18. E todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a face do Senhor. Contemplamos, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados de quê? De glória em glória. A qual vem do Senhor, que é Espírito. É igual as pessoas que acham que existe lugar específico para se adorar, para buscar Deus. Mas não existe. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Não é nesse monte nem em Jerusalém o lugar de adorar. O lugar de adorar é em espírito e verdade. É claro que tem esse ambiente aqui, ele está propício para nós estarmos juntos em unidade, em oração. Isso tem um valor maravilhoso. Em pleno 3 horas, agora 4h27 da tarde, é maravilhoso estarmos aqui. Mas eu não dependo daqui para ser um adorador. Você não pode depender de estar aqui. Eu só adoro quando eu estou na igreja. Então você não é um adorador. Eu só adoro quando eu vou no culto. O adorador não depende de local. O adorador não depende de geografia. O adorador não depende de local. O adorador adora em espírito, e aonde quer que ele esteja, ele vai adorar o Senhor. Então é isso que eu quero dizer para vocês, amém? Que o Espírito Santo fale no seu coração. Jesus morreu, mas ressuscitou. E está vivendo entre nós. Precisamos entender isso. Jesus, quando estava aqui com os discípulos, ele não podia passar uma parede, ele não podia estar no mesmo lugar um tempo, em vários lugares um tempo só, mas depois que ele morreu e ressuscitou, e mandou o Espírito Santo, agora ele está presente em toda hora, em todo momento, no mesmo instante que ele está na minha casa, na minha vida, ele está na tua, ele está em nossa vida, amém ou não? Entenderam isso? Então por isso eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos fazer um clamor ao nosso Pai. Nós vamos orar e vamos falar com Deus. E vamos interceder. E vamos viver um tempo novo. Nós queremos viver um tempo novo, um tempo de graça. Um tempo de liberdade. Fecha os teus olhos agora. Pai, no nome do Senhor, declaramos, Senhor, que esta palavra chegue ao coração desta pessoa com muita unção e graça. Que nós possamos sair daqui entendendo que a nossa liberdade já existe. E que nós estamos livres, Senhor. Estamos livres para viver um novo e vivo caminho que o Senhor nos preparou pelo seu corpo e pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, por essas 72 horas de clamor que essa igreja está fazendo. Tenho certeza, Senhor, que nunca mais serão os mesmos depois desse clamor. Vários pregadores já passaram por esse evento. Mas também eu te peço, Senhor, que através das palavras que foram ministradas nesse lugar, o Senhor venha operar maravilha, Senhor. E o entendimento do seu povo seja aberto.
e que haja clareza, que haja entendimento, que haja sabedoria no meio do seu povo. Nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra o teu coração. Vem me visitar hoje aqui. Cante comigo. Eu quero conhecer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Fazendo. Amanhecer, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo. E esse amém? Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe. Obrigado. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O pastor fala calminho, né? Aí vem a pastora com essa voz estrondosa, vai ter que abaixar o microfone. Glória a Deus. Palavra poderosa em nossos corações nessa tarde. Que possamos nos alinhar verdadeiramente com aquilo que os céus têm para as nossas vidas. O Senhor ele tem trago novo para as nossas vidas. O Senhor ele tem nos aliançado com os céus, com aquilo. Tem nos dado o destino, Labadachai, na presença dele. Que possamos ser tomados pela presença do Eterno. Que possamos verdadeiramente reconhecer quem é o Senhor em nós.